debatedores, no qual já aproveito e saúdo todos, né, professor Luciano, professor Gustavo, o coronel Pablo, pacientes na casa, advogados, colegas. A nossa sistemática vai ser de 60 minutos para os debates entre os debatedores. Nós vamos ter 10 minutos disponibilizados para cada um. Nós temos 3 debatedores que têm uma vertente, né, favorável ao porte de arma, e temos 3 debatedores que são de outra vertente, que são pró do contrário. Então nós vamos ouvir os 6, cada um vai ter o tempo de 10 minutos. Gostaria de informar que, por questão democrática, nós vamos ter um cronômetro para marcar exatamente esses 10 minutos, e já me antecipo pedindo desculpas, dizendo que nós vamos ser ferrenhos nesse tempo. Então completou, né, o tempo de 10 minutos, nós vamos ter que encerrar a fala colega, do debatedor, para que o outro possa ter a oportunidade, para não ficar uma pessoa falando 13 minutos e outra só 8, outra 12, enfim. Então são 10 minutos para todos, certo? Após essas explanações dos debatedores, nós vamos abrir o debate para o público, para que possam fazer suas intervenções no prazo de 3 minutos, também no tempo, né? 3 minutos que também, doutor Cláudio, vamos ser ferrenhos nisso, né? Esses 3 minutos, para que cada um possa expor, né? Acredito que todos que estão aqui têm interesse na temática, é uma temática palpitante, então nós temos que fazer essa regulação pelo tempo, para que não tenhamos nenhum tipo de prejuízos futuros, tá certo? Eu vou passar a palavra para a nossa... Quer falar alguma coisa, Leilândia? Alguma consideração? Não? Então, sem mais delongas, né? Leilândia não abdicou da palavra, então nós vamos iniciar. Eu gostaria de chamar o nosso primeiro debatedor, Tarcísio Jardim, para que ele possa explanar, né, o seu entendimento no prazo de 10 minutos. O senhor pode ficar à vontade, pode falar da mesa, também pode dirigir ali ao nosso público. Certo? Oi. Então, primeiro, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde aos componentes da mesa. Não vou me alongar muito ao torno de 10 minutos para falar desse tema, até porque a gente já tem os pensamentos próprios formados, ninguém vai mudar de opinião, isso aqui é apenas um diálogo onde as pessoas vão colocar os seus pontos de vista através de conhecimento prático e através de vivência, né? Eu sou policial civil, já estou na Polícia Civil há 5 anos, trabalhei apenas 1 ano aí na Academia de Polícia ministrando cursos para a corporação, e nesses outros 4 anos eu trabalhei e ainda trabalho na rua, eu trabalho na ponta da lança e sei como funcionam as coisas na rua. Não é teoria, eu falo com estudo de causa. Sou bacharel em Direito também, mas ainda fiz a prova da OAB, só para saber se eu realmente ia passar, passei, mas eu nunca quis ser advogado. O meu foco sempre foi ser policial. Quem me conhece desde de infância, que é adolescente, que é o caso de Cláudio, a gente estudou junto ainda desde a época do GEL, eu sempre quis ser policial, sempre tive como objetivo isso. E eu começo aqui minha explanação falando uma frase que deixa os senhores a raciocinar a respeito disso. O que mata não é a arma de fogo, o que mata é a impunidade. A impunidade, ela mata. Então, se você não pune uma pessoa que usa uma arma, se você não pune uma pessoa que usa uma faca, se você não pune uma pessoa que usa um carro, se você não pune uma pessoa que usa uma pedra, tudo isso vai se tornar uma arma. Então, eu não acho que a arma de fogo seja o causador maior de aumento de violência. Ao contrário, todos os estudos feitos a respeito desse assunto mostram o contrário. Os países, as nações onde o armamento foi disseminado, a violência diminuiu. Isso é prova de estudo. Não é falácia, não é simplesmente o que eu acho que acontece, o que eu vejo, o que eu penso. São estudos com universidades e grupos internacionais que fizeram estudos desde a América do Sul à América do Norte. Muitas vezes, quando a gente fala na questão de arma de fogo, as pessoas falam, não, mas comparar o Brasil com os Estados Unidos é muito fácil. Justamente. Vejam a quantidade de armas que tem em um país e a quantidade de armas que tem no outro. Armas, quando eu falo, são armas legais, certo? Armas ilegais, elas não podem ser citadas nisso aí. Porque se assim o fosse, o Estatuto do Armamento é uma prova de que não funcionou. Como o próprio nome dele diz, Estatuto do Desarmamento. Ele foi criado para desarmar. Eu não conheço, nem fiquei sabendo de nenhum elemento criminoso, de nenhum marginal que entregou a arma à Polícia Federal. Eu não conheço nenhum. Nenhum deles entregaram. Agora eu conheço vários e vários amigos, cidadãos de bem, que ficaram temerosos de ter uma arma legal dentro da sua casa para defender a sua família, o seu patrimônio, e entregaram. Com medo de um dia
porventura a polícia entrar lá e prender ele como se ele fosse um criminoso, simplesmente porque ele estava querendo defender sua honra e seu patrimônio. Então, quando a gente se compara com países, quando a gente se compara alguma coisa, a gente busca se comparar ao bom, a gente se compara a algo melhor. A gente não pode estar se comparando a um país mais decadente do que o nosso, porque aí a gente está se nivelando por baixo. Mas mesmo assim, vamos nos nivelar a países mais perto da nossa realidade, a América do Sul. Qual o país mais violento da América do Sul? É o Brasil. E é o país que tem a maior restrição de armamento. Então a gente não vê isso espalhado nos outros países. A gente vê uma cultura muito mais, entre aspas, armamentista, porque o que a gente fala aqui não é simplesmente entregar a arma na mão de ninguém. As pessoas que irão ter a posse, que têm a posse e porventura irão requerer um porte de armas, se assim a lei permitir, serão pessoas capacitadas psicológica e tecnicamente. Elas vão fazer testes de tiro, elas farão um teste psicotécnico, elas farão um teste prático, e se forem aptas, elas irão requerer o porte. O que eu vejo que as PLs tentam fazer é o quê? Tirar a arbitrariedade das costas do delegado federal. Porque hoje em dia você vai requerer o porte ele é um ato discricionário. O delegado, você preenche os requisitos, você passa no teste psicotécnico, você passa no teste prático, você tem os seus antecedentes limpos, você faz tudo certinho. Aí quando chega nele, ele olha, não, você não tem direito não. Isso é para ser um ato vinculado. Você preencheu os requisitos, você não colocou aqueles testes para serem feitos, aquilo não é uma prerrogativa, você não cumpriu, então ele só simplesmente assina e concede. Se acha que isso é pouco, aumenta o nível dos testes, aumenta algum pré-requisito para que você tenha, mas não simplesmente fazer o cidadão passar por todo o trâmite, quando chega na última instância, ele é negado simplesmente pelo fato do delegado federal achar que ele não havia necessidade de ter um porte de arma de fogo. Vários colegas aqui, a maioria, no caso 100% são advogados, ou ainda estão galgando chegar lá, e a gente sabe dos perigos que a profissão tem. Então não é só porque você é policial que corre perigo, e não é porque você vai ter uma arma de fogo em casa que você vai querer falar em usurpação de função pública, você agora vai querer ser uma polícia. Não é assim, certo? Até porque ninguém vai estar transitando na rua com arma na cintura como se fosse um faroeste. O que as pessoas pregam com essa política de armamento é que o cidadão vai pegar uma arma de fogo, vai numa loja, ele vai chegar numa loja, vai pagar, vai no caixa pegar a nota fiscal, coloca a arma na cintura e vai para casa. E a gente sabe que não é assim. Então isso se propaga erroneamente, a gente sabe que não é assim. Serão pessoas de bem. Se você estiver respondendo a inquérito policial, você já não pode requerer uma arma de fogo. Então são pessoas de bem que vão demonstrar que estão capacitadas para estar com aquela arma de fogo em posse. Uma coisa também que eu costumo sempre falar é que, por exemplo, a gente tem uma cultura de temor à arma de fogo no país muito grande. Isso foi criado nesse decorrer desses quase 20 anos, que a arma de fogo foi molestada e foi colocada a culpa nas costas dela de todos os crimes que acontecem no país. Então a violência do país é em decorrer de arma de fogo. Isso é. Oi, voltou. Então isso é mais uma prova de que o Estatuto do Desarmamento não serviu de nada, certo? Então eu acho que o cidadão de bem e capacidade deve sim portar uma arma de fogo. Essa cultura de desarmamento que foi implementada na mente da nossa população, eu faço um comparativo com droga. Se você colocar uma arma em cima de uma mesa, existem pessoas que não vão querer nem entrar naquela sala porque tem uma arma ali dentro. Mas se você colocar 1 quilo de cocaína, se você colocar 1 quilo de crack, a pessoa entra, chega perto, olha, tem curiosidade até de tocar. Mas uma arma de fogo a pessoa não faz. E quem é que destrói mais vida e destrói mais famílias? Arma de fogo ou droga? A droga assola esse país muito mais do que a arma de fogo. E a gente simplesmente fica colocando a culpa num pedaço de metal. E eu ainda vou mais além. O que é que mata? É o instrumento ou é a subjetividade? É o sujeito por trás dele. Porque se você colocar uma arma de fogo em cima de uma mesa, ela não vai matar ninguém. Mas uma pessoa mal intencionada, de posse de um carro, dirigindo um carro, ela tira dezenas até centenas de vidas. Então não é a arma de fogo que vai provocar
o mal que a gente está achando que vai. Até porque ela não vai ser espalhada, não vai ser feito desenho animado, como a gente vê, né? Vem um cidadão de um lado, você pega uma arma e entrega ele. Ele vai passando e vai andando na rua armado. A gente sabe que não vai ser assim. As pessoas que terão capacidade, terão idoneidade para estar portando elas é que farão por merecer. Então, eu encerro por aqui, até porque a gente tem muito mais que está acrescentando, e espero que seja enriquecedor. Então, é enriquecedor esse debate, até porque muita gente ainda é um pouco ignorante no assunto, ignorante que eu digo, não tem um conhecimento prático, até porque muitas vezes não tem curiosidade de ler a lei seca, e porque colhe informações de uma mídia hoje que tenta, de todo jeito, provar que a arma é o culpado de tudo. Então, essa questão de fake news aumentou muito isso, tendenciou demais a população a ter um pensamento, às vezes, que não é o próprio dele. Se ele tivesse um conhecimento um pouquinho mais profundo desse tema, ele saberia que não é essa cultura, não é essa questão da arma ser um pouco mais disseminada que vai tornar o nosso país mais violento. Sendo até redundante, nos estudos provam totalmente ao contrário, que os países mais armados do mundo são os países que existe um índice de violência muito menor em comparação ao nosso. Muito obrigado, Tarcísio, por suas ponderações, por suas colocações tocante à temática. Agora nós passaremos para ouvir o professor Luciano Nascimento, professor da Universidade Federal da Paraíba. 10 minutos. Boa tarde a todos os presentes aqui neste auditório. Nossas primeiras expressões surgem no sentido de traduzir uma face paradoxal. De um lado dessa face a alegria, do outro a tristeza. A alegria de estar na casa do direito de defesa. A alegria de estar na casa do direito da ampla defesa e da plenitude de defesa, como determina a Constituição do Estado. Essa é a nossa alegria. A alegria de estar na casa da Ordem dos Advogados do Brasil. Um direito inalienável no Estado Democrático de Direito e que está aí agonizando na UTI da praxis jurídica. E essa deveria ser uma das grandes preocupações desta casa. Outro lado, o lado da tristeza. Por exatamente estar na casa do direito da ampla defesa e da plenitude de defesa, inacreditavelmente vir debater sobre um projeto de lei 343/2019 que arma o advogado com uma justificativa, uma fundamentação, ou diria, uma desculpa, traduzida pela palavra paridade, inacreditavelmente. Quando Leilane me convidou, me disse: professor, o senhor aceitaria o convite de ir à OAB para um debate sobre o porte de arma? Pensei que era o porte de arma, os decretos intermináveis de Sua Excelência o Presidente da República, seja o decreto 9845, 9846, 9847, que não se sabe mais quantos decretos existem sobre o porte de arma neste país e qual deles tem validez jurídica, perguntaria a Kelsen. Mas enfim, nós estamos na OAB, repito, na casa do direito constitucional, da ampla defesa e da plenitude de defesa, para discutir, debater, formular ideias, traduzir cognições sobre se um advogado tem que ir a uma audiência, a um tribunal do júri, a uma delegacia com uma P40 na cintura. É inacreditável, simplesmente inacreditável. Por isso, traduzirei minhas expressões aqui em 3 tempos, que eu vou chamar de metodologia temporal. No primeiro tempo, uma exposição sobre o tema. No segundo tempo, uma análise sobre a palavra paridade à luz do PL 343/2019. E finalmente, no terceiro e último tempo, as traduções linguísticas no sentido de informar a ascensão de uma era ou de um momento, especificamente, que vou nominar de dogmáticas instantâneas, ou a produção legislativa de uma dogmática instantânea.
Isso em 10 minutos será inacreditável. Mas enfim. Ora, a ideia do porte de arma, né, surge a partir de um momento tradutor de um resultado eleitoral, né, que há uma suspeição sobre esse resultado eleitoral pelos métodos utilizados durante o processo eleitoral. Mas eu vou me dedicar a essas expressões e traduzir num outro sentido, no sentido de reconhecer a tradução do resultado eleitoral e a legitimidade do exercício do poder do mandatário da nação. E Sua Excelência, então, inicia um processo que parece interminável da produção de decretos, né, para a ideia, né, de atender a uma série de convertidos, atender a uma clientela, para utilizar uma expressão de Alessandro Barata Rica dos anos 70, na ideia do direito penal italiano, ou seja, para atender uma clientela eleitoral, no sentido de que se traduzia, portanto, como cumprimento de uma promessa eleitoral. E aí, o discurso da posse e do porte de arma, na realidade linguística brasileira, toma conta das pautas da imprensa, dos meios de comunicação social, toma conta dos debates em casas como esta da OAB, toma conta dentro do judiciário, toma conta nas universidades, o que não se assistia em décadas e décadas atrás. Enfim, o porte de arma surge na produção do discurso no Brasil. E olhe que, até no que se refere ao porte de arma, não, em momento algum me posicionei sobre a sua inconstitucionalidade com relação ao conteúdo, ou seja, com relação à ideia semântica da produção do decreto ou com relação à ideia sintática da produção legislativa do decreto. Mas me manifestei inequivocamente pela inconstitucionalidade, pela ideia do procedimento de legitimidade, que a matéria não poderia ser disciplinada por um decreto que regulamenta ou regula o Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826, e aí nós temos, portanto, um problema ou uma problemática, né, de legitimidade pelo procedimento. E, portanto, na minha ideia, os projetos ou os decretos sobre porte de arma ou posse de arma a partir de janeiro de 2019 são inconstitucionais, não pelo conteúdo, mas pela forma, no que se refere ao procedimento. Ou seja, do ponto de vista da legitimidade pelo procedimento, são todos inconstitucionais. E Sua Excelência, ex-procuradora-geral da República, no último dia do seu exercício funcional, requer ao Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade de todos eles. Todos eles. E aqui está a exposição do tema. No segundo tempo, a ideia do decreto, ou desculpe, do PL, do projeto de lei 343/2019, com a ideia de que a justificativa do projeto de lei é a ideia da paridade, porque segundo a lei 9.806 de 94, o Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, há uma paridade entre advogados, entre promotores ou procuradores e juízes. Ora, eu vou chamar essa minha fala no segundo tempo de ensaio sobre a cegueira da palavra paridade. Ora, um advogado neste país, e está aí publicado para todos ouvirem e lerem, um advogado nesse país não precisou de uma arma para transformar uma procuradora da República numa estagiária do seu escritório. Estou me referindo ao professor Modesto Carvalhosa, que transforma uma procuradora da República da Força Tarefa Lava Jato de São Paulo em estagiária do seu escritório, para redigir para ele um pedido de impeachment contra Sua Excelência, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele não precisou de uma arma. Então, para que os advogados necessitam de armas para ir a audiências, delegacias, tribunal do júri? Quer dizer, o advogado, com essa ideia da paridade entre todos aqueles que participam de um mundo chamado Poder Judiciário, vai chegar na audiência, colocar a sua P40 em cima da mesa e dizer assim: Excelência, iniciar a audiência. Não vejo essa ideia da paridade com algum sentido de racionalidade. Ora, está aí estampado na forma de áudio, de texto, como os procuradores da República transformaram o Ministério Público Federal num cabaré, como alguns juízes transformam a magistratura num puteiro,
Não precisa de arma para isso. Advogado não necessita de arma. Diria Rui Barbosa, se aqui estivesse: as armas do advogado são a cognitividade e a linguagem, em forma de ações junto ao Poder Judiciário. Essas são as armas do advogado. Não a ideia de uma P40 para construir paridade. Então quer dizer que pela paridade os advogados também vão requerer a OAB, auxílio paletó, auxílio saúde, como o CNJ semana passada decidiu para os juízes, no valor de 10% dos seus salários, auxílio livro, auxílio não sei o que. Os advogados terão todos os auxílios que os juízes e os promotores têm pela paridade. É uma cegueira essa ideia de paridade. E finalmente, está realmente chegando ao final, a ideia de uma dogmática instantânea. Porque é só olhar o número de decretos emitidos por Sua Excelência o Presidente da República para notar que pela manhã ele tem uma ideia, meio-dia ele tem outra, e à tarde ele tem outra, e à noite não se sabe. Por quê? Não se sabe mais o que está em validez jurídica sobre decreto de posse e de porte de arma no direito brasileiro. Nós estamos assistindo um momento que eu nomino de dogmática instantânea. Se nos anos 90 nós assistimos no direito brasileiro a denominada por autores como Damásio Evangelista de Jesus, Luiz Flávio Gomes, Paulo de Souza Queiroz, Maurício Antônio Ribeiro Lopes, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scaranci Fernandes e tantos outros, de uma dogmática de emergência, nós estamos assistindo uma dogmática instantânea. Porque se constrói uma dogmática pela manhã e à tarde é outra. Para finalizar, portanto, porque realmente acabou, fico com as palavras de alguém que entendia sobre ciência e linguagem, um judeu cientista chamado Albert Einstein, que nos anos 30 constrói um texto chamado Texto sobre os Anos Difíceis. Nosso país está precisando de um texto dessa natureza. Agradeço as ponderações do professor Luciano. Vamos passar agora a palavra para o Tenente Coronel Pablo. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e parabenizar os advogados por esse debate. Fico muito feliz em estar aqui nessa casa mais uma vez. Tive aqui a honra de estar em 2016, Gabriel, fazendo aqui o lançamento do nosso livro, que tratava exatamente sobre o Estatuto do Desarmamento, falando de forma bem objetiva, clara, concisa sobre o que realmente permeia a questão do desarmamento no Brasil. E fico feliz em poder estar aqui para a gente poder renovar os nossos pensamentos e tentar fazer de forma objetiva, falar sobre o tema, não fugir do tema. Infelizmente as pessoas, sejam elas pró ou contra, elas, o primeiro grande erro, e me causa também espécie, é querer colocar arma de fogo e partidarizar arma de fogo. Ou seja, quem é a favor é de direita, quem é contra é de esquerda. Estereotipar pessoas armamentistas e desarmamentistas. Então, eu vou me valer aqui das palavras de Tarcísio. A gente tem que partir para o aspecto prático. Nós vivemos numa democracia muito nova e a gente precisa de debates que sejam aquilatados, arrazoados, que não sejam assodados, que sejam permeados com objetividade, com clareza, translucidez, para que a gente possa levar ao campo do que realmente é objetivo, para assim a gente parar com eu acho, eu fui, que A, B ou C, querer botar culpa ou polemizar coisas que não adianta a gente trabalhar. Então eu vou focar aqui na questão da arma de fogo. Eu sou Tenente Coronel da Polícia Militar, atualmente eu estou comandando a área de Santa Rita, que é uma área que tem 1.600 km² de área, então conta de 7 cidades. Tive a satisfação de comandar outras áreas, esses 26 anos de polícia, inclusive pacificar áreas como Cabedelo, que tinha um índice de 120 mil homicídios por 100 mil habitantes. Hoje Cabedelo tem 21 mil por 100 mil, 21 mortes por 100 mil habitantes, ainda é alto. E Esperança e agora Santa Rita nessa situação, nessa batida de diminuição. Qual foi o cerne, professor Paulo? Satisfação revelo.
Qual foi o cerne, a essência de diminuir? Uma política pública para a redução criminal, e nós focamos na questão do combate à arma ilegal. Nós combatemos a arma ilegal. E aí, nesse estudo que nós fizemos no livro, o que é que a gente detectou? Um dos argumentos que se tinha é que a arma na mão do cidadão iria voltar para o crime. Não existe em nenhum canto no mundo, nem no Brasil, certo? Por isso é um sofisma que comprove isso. Como bem disse aqui o Tarcísio Jardim, nenhum criminoso devolveu arma de fogo. Nós temos uma projeção de ter aproximadamente, hoje no Brasil, 5 milhões de armas que foram ilegalizadas pelo próprio Estado, que quando veio, na época da anistia, deixaram de fora o espectro de várias armas que têm valor histórico, cultural, um legado de família enorme, estão aí, né? E uma outra situação que a gente tem que colocar: a maioria dessas armas ilegais, que o Estatuto foi criado para controlar a arma, é outro sofisma. Nenhum canto do mundo se controla a arma de fogo. Você não consegue controlar a arma de fogo, certo? Então, o primeiro objetivo do Estatuto, ele caiu à bancarrota. Não se consegue controlar isso. Todo juiz que está dizendo isso é uma pessoa que estuda isso há 20 anos, e como tenente-coronel da Polícia Militar, como uma espécie que nós temos de rua, nós não conseguimos, porque além das armas ilegais que são contrabandeadas por via mar, terra e ar, nós temos também fabricantes, pessoas que estão artesãos, que fabricam armas de fogo, e também armas que foram colocadas em espectro de ilegalidade durante esses 20 e 30 anos. Uma outra situação que o Estatuto foi criado, foi para reduzir o crime. Outra mentira muito grande. Esse nosso estudo, nós pegamos, por exemplo, o CEBELA, né, que faz o mapa da violência, depois passou para os institutos, até o próprio Igarapé, que faz essa situação, esse comparativo. Nós temos o exemplo do Nordeste. O Nordeste foi a região, e está aqui, né, isso em estatística, que mais se entregou arma de fogo, que menos se expediu porte de arma de fogo, menos se expediu registro de arma de fogo, e per capitamente cresceu de 2001 até 2011 25% ao ano. A Paraíba crescia 25% até chegar o programa Paralimpíada pela Paz, onde o governo do estado começou a pagar os policiais por cada arma ilegal que tirava de rua. Hoje nós temos uma média de apreensão de 10 armas dia. E com isso, não é só isso, mas é uma variável. Então, a cada dia, hoje mesmo na minha unidade, eu aprendi uma arma, ontem foram 2. Nesse final de semana nós aprendemos 5 armas ilegais na mão de criminosos. E vou mais uma vez aqui colocar o ponto de vista que o nosso amigo Tarcísio Jardim colocou. Infelizmente, esses criminosos que são pegos com essas armas são submetidos à audiência de custódia e são postos em liberdade. E voltam a delinquir, voltam a comprar outra arma ilegal, porque é fácil, é difícil para o cidadão. E um outro paradigma também que eu vou dizer aos senhores: eu já me deparei com muita situação, muita ocorrência que me deixou perplexo, exatamente porque o cidadão, ele ficou absolutamente refém por não ter um instrumento que defendesse sua família. Aqui na Paraíba, eu já me deparei com situações, a última delas foi uma situação que foi positiva para a família. Um indivíduo que tomou a arma do criminoso em Pocinhos e conseguiu reagir, e esse criminoso veio a óbito, e os outros criminosos saíram lá da residência dele, né, e conseguiu se defender. Se ele não tivesse pego aquela arma de fogo, talvez ele não tivesse vindo para contar a história. Nenhuma polícia, por mais competente que seja, ela é onipresente. Onipresente só o nosso Deus. Nenhuma polícia é onipresente. O que significa dizer, amigo, se você estiver na sua casa, alguém tentar entrar na sua casa, tentar vilipendiar, não é nem o seu bem, mas a sua vida, porque o criminoso, quando entra, ele entra para tudo. E se ele vê facilidade, dependendo do grau dele, porque muitas vezes ele vai com a cabeça feita, ele vai com droga, ele vai fazer mesmo muita atrocidade. Eu trabalhei em uma área de Esperança, que tinha um criminoso chamado Bacurim, que ele simplesmente tirava a roupa das mulheres, estuprava a mulher na frente do marido, um camarada amarrado, porque todas essas casas eles estudavam, porque sabia que os maridos sabiam que essas pessoas estavam desarmadas. Então,
pelo menos o que nós estamos colocando aqui é o seu direito, é exercer seu direito. O Tarcísio falou muito bem aqui, essa questão do porte de arma de fogo. Não é fácil ter porte de arma de fogo. Tanto ele como eu, nós somos credenciados pela Polícia Federal a realizar exames. Se os senhores quiserem fazer, até mesmo os policiais nossos que treinam no dia a dia, quiserem fazer esse teste, muitos deles não vão passar, porque existe em rigor psicológico e também um teste. É um teste que faz aferição de precisão e um pouco do psicológico. Você não consegue. Então, para você fazer isso, o que é que a gente preconiza? Treine, faça o treinamento. Mas o que eu respeito, o que tem que ser respeitado é o direito de defesa. Se você não quer ter essa arma de fogo, tudo bem, meu amigo. Não tenha. Se o criminoso entrar na sua casa, haja conforme a sua ideologia ou seu pensamento. Mas oportunize. E infelizmente, já que se fala em garantia de direitos, e nós estamos na casa da garantia de direitos, em 2005 foi desrespeitado o sufrágio universal. Quando veio o referendo, a população opinou pela permanência da questão da arma de fogo e de uma forma covarde, e aí foi covarde mesmo, foi retirado e foi colocado como um ato não vinculado, mas discricionário. Na Paraíba, nós tivemos anos aqui na Paraíba que foi 0 de porte. Vou repetir o dado de Paraíba. 2001 a 2011, a Paraíba cresceu 25% ao ano de mortes violentas, letais, cometidas por arma de fogo. E nós tivemos aqui, em sua grande, a média Paraíba, era 3 portes por ano. Como é que você vai querer colocar? Eu tive meu pai, cresci num ambiente onde tinha arma de fogo, meu pai teve porte de arma durante 28 anos e nunca tive um incidente, pelo contrário, ele já precisou reagir numa situação e defendeu a família. Então são essas considerações de aspectos práticos de alguém que tem 26 anos de polícia, 25 para 26 anos de polícia, como também alguém que estudou e sabe o que é número. Eu não estou fazendo de achismo nem porque eu gosto. Inclusive para mim como policial, se o cidadão não tivesse armado, talvez se tivesse uma situação de agressividade seria até melhor, mas a gente tem que defender, já que aqui é a casa do direito, de defender o direito e defender o direito de defesa ao cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado ao Tenente Coronel Pablo por suas explanações. Gostaria de passar a palavra ao nosso presidente Paulo Maia para que possa fazer algumas considerações. Bem, são bem rápidos. Boa tarde a todos. Queria saudar e agradecer a todos que puderam comparecer a esse momento importante importante pela conjuntura, pela discussão que deve ser feita de maneira democrática. A OAB da Paraíba vai se manifestar quanto a ela pelo seu conselho, que foi instado, já tinha feito na gestão passada, o conselho já tinha aprovado e encaminhado ao Conselho Federal, mas nesta agora vai novamente se manifestar quanto a isso. A minha posição pública ela é conhecida, não faço questão nenhuma de escondê-la. Eu sou contrário à arma em qualquer aspecto, por questão principiológica e técnica, não entendo, mas respeito profundamente a posição de cada pessoa. E não influir, o conselheiro Robson sabe muito bem, nunca influenciei em absolutamente nada. Deixei os conselheiros votarem, porque eles foram eleitos, serão eles que irão subsidiar. E como presidente, me compete apenas presidir e conduzir. E a prova de que não tenho nenhuma reserva é esta audiência pública que está sendo realizada hoje aqui, para que cada conselheiro e cada conselheira possa, diante da sua consciência e diante do convencimento, por meio de argumentos que devem ser objetivos e desprovidos de eventual inclinação, mas é óbvio que cada pessoa tem sua maneira de ver. Mas eu aprendi uma coisa também com a vida, Paulo: dependendo da conjuntura e da circunstância, uma posição pode ser tomada, ainda que principiologicamente nós sejamos contra ela. Isso é da vida democrática e dos momentos em que as coisas acontecem, né? Em que, não obstante, e é por isso que eu quis também estar aqui hoje para escutar os aspectos técnicos que possam conduzir, porque até agora nenhum argumento ainda foi suficiente para isso. Mas eu não tenho aquela coisa do boi, do burro que tem um cabresto, só sabe olhar para frente. Eu sei olhar para os lados e sei entender a diferença entre conjuntura socioeconômica e estrutura socioeconômica, né? E entendo que mesmo que
o que ocorreu em 2003, que vem de lá para cá, pode ser diferente hoje. E é exatamente esse fórum, esse momento de audiência pública, é para permitir que seja um debate seja aberto, seja propiciada a argumentação para com cada um que veio para cá. E tem muitos conselheiros que vão votar sobre isso. Repito, a OAB da Paraíba, na gestão anterior, ela já tinha sido favorável, o Conselho já tinha ido, foi encaminhado para o Conselho Federal a manifestação favorável ao porte de armas de advogado, e eu continuava tendo a posição que eu tenho hoje, e não influenciei em absolutamente nada, e nem pedi a nenhum conselheiro para votar de acordo com o meu entendimento. O entendimento é meu, e não é do presidente. São duas pessoas completamente diferentes, e não há nenhuma esquizofrenia quanto a isso. São funções diferentes. Eu sei muito bem me portar, me procuro me portar com a função como ela existe, e a prova disso aqui é hoje. Caso haja, na conjuntura atual, a necessidade de se valorizar a advocacia por meio, para mim, é algo ainda não fácil de assimilação, de se conceder o porte de armas, a posse e o porte, que isso aconteça, caso seja realmente uma situação que se demonstre, primeiro, num país de tantas contradições como o nosso, dizer que vai haver o controle e a fiscalização de quem tem porte de armas, quando a gente vê por aqui e acolá situações de completo despreparo por quem deveria tê-lo, né? Porque ter uma arma é algo muito importante, uma responsabilidade muito grande. Caso haja essa demonstração, caso haja essa constatação, que nós possamos ir nesse caminho, porque eu sei que tem um ditado no dia que se queres a paz, prepare-te para a guerra, né? Desvia parte, para a guerra. Mas eu sei também, e eu quero deixar claro aqui, que a violência costuma ser uma espiral. Depois que ela começa, ela não para mais. E aí a gente precisa saber como coibir a violência. De que maneira nós podemos fazer? De que maneira podemos acabar a letalidade, não a criminalidade, que são conceitos diferentes. A letalidade das mortes violentas por arma de fogo. Como coibir isso? Como fazer? Então a discussão sobre o Estatuto de Desarmamento tem que ser uma abordagem desapaixonada, jurídica, mas também social e econômica, levando em conta os vários Brasis que nós temos, as várias realidades dentro de uma cidade como João Pessoa, que tem várias realidades socioeconômicas, o aumento da criminalidade ou não através do porte de arma. Creio que nós tenhamos que fazer, ainda que não mudemos nossa consciência ou nossa maneira de enxergar o ponto, mas que possamos ter a capacidade de ver se é necessário manter-se uma posição ou mudar-se. Acho que a vida política e a vida democrática, ela passa muito dessas idas e vindas, desses avanços e desses recursos, mas que no final sempre se avança, ainda que nós não entendamos isso. Isso faz parte de processo político e democrático, faz parte de determinadas ações que a sociedade escolhe, e eu não poderia, como presidente da OAB, me furtar a entender que hoje é uma discussão que se faz imperiosa, dentro da classe. E por isso nós chamamos pessoas com visões próprias e que defendem tanto um lado quanto um outro, para que nós tenhamos a possibilidade de apreciar ambas as posições e poder tomar uma ou outra posição. E aí, repito, a responsabilidade vai ser de cada conselheiro e de cada conselheira da OAB da Paraíba nesse aspecto, né? E eu quero agradecer sobretudo ao espírito público que os senhores tiveram de estar aqui hoje, para poder oferecer a contribuição e o contributo para cada um, e sobretudo a cada um dos senhores que estão aqui hoje e que possibilitaram que essa audiência pública fosse possível. Agradecer ao conselheiro Leandro Carvalho, que vem se desdobrando em adotar isso, mas também a conselheira Lilane, Gabriel Barbosa, que sempre foi um defensor do porte de arma, nunca fez questão também de esconder isso, né, Gabriel? E trabalhamos juntos, e isso nunca fez de Gabriel uma pessoa violenta, muito pelo contrário, né? Um doce pessoa que me conhece sabe muito bem, e isso já quebra alguns paradigmas. Então é nesse sentido que eu queria dar essa contribuição e pedir que nós possamos ir construindo a partir de espaços como esse, que são privilegiadíssimos.
pessoas que têm uma visão diferente, mas que ambos querem, com suas visões, talvez a mesma coisa. Um país melhor, mais seguro para todos, sobretudo para os cidadãos de bem. E aqui, aproveitar, Paulo, que você está aqui, creio que você sabe disso, que direitos humanos não são direitos de bandidos, né? Direitos humanos são direitos para humanos, independente se eles são direitos ou não. Abstrai a condição e a condição mínima de vida, inclusive para os agentes de segurança, que devem ter condições dignas de trabalho, que devem ter por parte do Estado uma atenção devida para desempenhar uma função essencial e indispensável à vida em sociedade, que não podem também ser criminalizados, que é uma coisa que sempre se associa à imagem dos agentes de segurança, é uma imagem de criminalização, seja polícia militar, seja polícia civil, seja polícia federal, e são pessoas que muitas vezes pagam o preço da sua vida para que outros tenham vida, tenham segurança, tenham o direito de ir e vir. Então quero deixar claro que esta casa nunca olhou para os agentes de segurança com viés ou com olhar enviesado. Isso houve, mas nunca pela Ordem dos Advogados do Brasil. E quando nós defendemos os direitos humanos, é dentro de uma perspectiva político-doutrinária que são para todas as pessoas. E, sobretudo, quer dizer, é redundante dizer que são para todas as pessoas, porque é para todas as pessoas. Mas, dentro de uma visão que hoje foi criada, como os agentes de segurança fossem inimigos dos direitos humanos e fossem a antítese deles. Não tem nada absolutamente a ver com isso, né? Os direitos humanos são para todos. E eu vi isso um dia desse quando uma deputada federal, não me recordo o nome dela, que ela é policial, na qual ela dizia que também deveria haver um discurso de defesa dos direitos humanos para os policiais militares, para os policiais civis, que se suicidam, que têm um índice grande de letalidade, de doenças, exatamente por falta de dignidade nas condições de trabalho. E uma política remuneratória que os valorize, um olhar da sociedade que os acolha e que os proteja também, por entender que são indispensáveis. Eu acho que passa por aí também. Eu queria fazer esse registro aqui, já que tem você, para também ir desmistificando essa visão deturpada, que se houve é por algumas pessoas que estão fazendo dos direitos humanos uma bandeira política contrária a um modelo de Estado que nós temos, mas nunca pela Ordem dos Advogados do Brasil. Tá bom, Paulo? Muito obrigado também a todos e que possamos dar seguimento a esta audiência pública. Muito obrigado. Agradeço ao nosso presidente pelas palavras. Vamos dar continuidade. Agora vamos ouvir o professor da Universidade Estadual da Paraíba, o professor Gustavo. Desculpa, errei a instância. Professor Gustavo Batista, por 10 minutos. Muito obrigado. Está em paridade. Bem, obrigado. Queria agradecer ao livro aqui do Major Pablo Nascimento, né? Acho interessante esse debate, acho importante, inclusive, que a gente possa refletir sobre vários temas, né? Por mais que também veja com muita tristeza a necessidade de tratar desse tema, como dito anteriormente pelo meu colega professor Luciano Nascimento. Na realidade, anteontem, tivemos a oportunidade de ver uma reportagem do Fantástico que trouxe um alerta muito grave, né? Esse Setembro Amarelo, que a gente está discutindo a questão do suicídio, os indicadores aí grandes, né, de mortes trazidas exatamente pela depressão, né, por vários fatores. O índice de suicídio nas nossas polícias cresceu assustadoramente e ultrapassou o número da letalidade em confronto, em conflito, né? A reportagem traz isso e é algo que a gente deveria pensar, e aí eu me vinculo à fala aqui do presidente da OAB no tocante a gente imaginar o que a gente deve fazer em termos de direitos humanos para que a gente possa reduzir esse índice, né? Exatamente compreendendo aqui a valorização do trabalho de quem deve servir e proteger, né? Na realidade, são os primeiros reais militantes dos direitos humanos, porque nas ruas eles protegem os nossos direitos, a nossa vida, nos dão segurança, né? Então, aqui que eu começo a minha fala. A minha preocupação é
a ideia de discutir propriamente a questão da arma, lembrando que mais do que uma autocolocação em risco, e aí quando a gente coloca o problema das drogas, poderia entrar, e vou tocar numa ótica de uma política criminal liberal, né, e abolicionista, sobre esse aspecto, você trabalha na perspectiva da autocolocação em risco. Aí você poderia trazer uma equiparação com a arma. Não existe igualmente o tocante à arma, mas a arma existe uma série de cuidados para dispor dela que já me põe no outro patamar, que é o patamar da exposição. Uma arma destravada, por exemplo, e isso a gente viu recentemente no carro da polícia, né? Deixou-se a arma destravada, uma submetralhadora, e metralhou a capitã que estava comandando ostensivamente uma Honda. Né? Infelizmente morreu em serviço, numa situação de descuido. Quer dizer, um mero descuido você vitima um inocente. Né? Então já começa por aí a preocupação com a arma. Né? Então, a arma não é uma mera escolha minha, mas é uma escolha que, ao fazer, eu devo ter um cuidado tal onde eu consiga administrar todos os riscos inerentes a ter o porte ou a posse dessa arma. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Né? Então a gente pode estender aí os níveis, né, de gerenciamento de risco social no tocante à manutenção da arma. Depois eu não faço uma equiparação do Brasil com os Estados Unidos, porque o nosso mapa da violência ainda mostra que no tocante ao território brasileiro, esse mapa de 2018, né, que a gente leva aqui por referência, nós ainda mantemos um índice de 30 por 100 mil habitantes de homicídios. Isso todo o Brasil. O Nordeste é muito mais alto. Né? Então eu lhe elogio muito por ter conseguido reduzir em Cabedelo, porque é um ato heróico. Né? A gente, quando eu vejo os índices da Paraíba, que tem reduzido também, né? A gente tem visto isso é um avanço, mas é alto. Né? Ainda mantemos um índice muito alto no tocante. Até você vai fazer a equiparação com os Estados Unidos, que realmente tem uma política liberal com relação às armas, é de 4 por 100 mil. Aí você diz, legal, quer dizer que eu posso liberar as armas e essa questão aí vai estar resolvida. Mas você vai para um estado vizinho, que é o Canadá, é 1,2 por 100 mil. Também tem as armas mais ou menos liberadas, tem até o filme famoso do Michael Moore, né, Tiros em Columbine, onde ele mostra que tem muito a ver com uma questão cultural. Né? O Canadá tem os mesmos acessos às armas, mas a população tem uma cultura muito menos violenta, mais pacífica do que a norte-americana, onde há uma autonomia libertária maior. Então existem esses lobos solitários, esses ataques às escolas, né? Então nós temos todo um outro histórico aí comparativo. Né? É uma realidade. Mas o Japão, que é um país desenvolvido e proíbe a arma de fogo, e aí eu tenho que fazer uma comparação entre países desenvolvidos, tem um índice de 0,6 por 100 mil habitantes. Então não há como negar que menos armas, menos violências. E isso é científico. A gente pode tratar de outras coisas aqui, fazer uma discussão da paridade de armas entre a advocacia e o Ministério Público, mas a ciência vai fazer a pesquisa e vai revelar o que, né, a realidade que eu tenho que fazer aqui é fazer essa comparação entre países desenvolvidos. Eu não posso fazer uma comparação num país em vias de desenvolvimento, com todos os problemas de desigualdade que nós enfrentamos, e a situação do Brasil ela é muito peculiar no tocante a isso. Mas a minha preocupação não é nem essa. É uma discussão de prerrogativa, de paridade, num momento em que a gente vê o direito da defesa sendo cada dia mais restringido. Eu gostaria de estar aqui hoje discutindo os vetos da lei de abuso de autoridade, porque isso sim afeta a prática diária dos advogados. Eu gostaria de estar discutindo hoje
uma prerrogativa inerente à atuação dos advogados na questão da igualdade, para a gente não estar passando a vergonha de falar que quando o advogado vai alertar o juiz para pelo menos ler uma petição, aquilo é um embargo auricular. E a desigualdade corrente no próprio tratamento e no cotidiano da vida do advogado, no tocante a como o Ministério Público, que está ali próximo realmente à magistratura, né, lida, inclusive, na influência do desdobramento e na conclusão do processo. Né? Então, eu preciso realmente marcar uma audiência, uma dificuldade tremenda, para poder avisar o juiz para ler alguma peça ou algum documento e isso me parece que são as armas com as quais o advogado lida. Né? E quer saber uma coisa? A minha preocupação está numa senhora chamada inteligência artificial. Estava lendo agora um livro recentemente que me deixou assombrado. O doutor recém-formado de Harvard, que é o maior filósofo de direito hoje no mundo, ele trabalha consertando carburador de motocicleta numa rota lá, porque não há emprego. E não há emprego já que tudo foi informatizado em vários estados norte-americanos. Ou seja, as petições são produzidas em grandes escritórios que dominam software de produção em massa dessas petições, então você já não tem um emprego. É um desemprego estrutural que está chegando, e eu gostaria de discutir isso, como é que a gente vai lidar com essas novas linguagens. E isso sim é a arma para o advogado, ou seja, de que forma eu vou fortalecer a advocacia diante dessa nova dinâmica, inclusive econômica, que vai gerar um desemprego alto na classe. Né? Imagine vocês que até as sentenças são produzidas hoje por inteligência artificial. A China cancelou sua primeira instância. Há estados norte-americanos que não vão contratar mais juízes. E imagine as nossas funções. Né? Se o que vale mais é a inteligência ou a consciência para o outro. Porque a inteligência, a máquina já está nos substituindo. Certo? Então essas são as preocupações reais. Eu acho que são com essas armas que a gente tem que lidar. Né? Desculpem assim estar tratando disso, né? Tive pouco tempo para falar, mas tem uma preocupação real sobre várias outras questões que dizem respeito a prerrogativas reais e que trazem uma maior igualdade entre todas as funções jurídicas, e me parece que essa das armas é a menor delas, é a que menos importa para tudo isso que está aí por vir. Obrigado. Agradeço ao professor Gustavo Batista. Gostaria agora de passar para o conselheiro seccional, Gabriel Barbosa. 10 minutos já contando, galera. Vamos lá. Já passar de lá? Já começou. Boa tarde aos presentes, que está acompanhando ali na live do Facebook também. Eu queria dizer inicialmente que hoje aqui não estamos tratando propriamente de armas, mas sim de direitos, liberdades e garantias individuais. Eu trouxe aqui alguns dados e feito alguns gráficos, e de início trago aqui os riscos inerentes à advocacia. Sempre que o advogado está atuando e há conflito de interesses contrariados, ele pode passar a ficar em risco. O Alisson Fortuna, que eu agradeço, está ali no fundo, ele me mandou um estudo que não está atualizado, mas que foi de 2016 a agosto de 2018, onde 82 advogados foram assassinados e onde 45 desses casos foram apontados com ligação à atividade profissional. Inclusive, é a segunda profissão que mais sofre atentados e homicídios, perdendo apenas para a sua segurança aqui dos colegas. A legítima defesa, como bem sabem os colegas, é um direito natural. E é regulamentada no nosso ordenamento jurídico, o artigo 25 do Código Penal
estabelece as diretrizes da legítima defesa. Não posso deixar de fora também aqui a Constituição, seu artigo 5º, onde ela garante a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade e comunidade pessoal, inviolabilidade do domicílio, importante, dignidade da pessoa humana, que já sofreu um atentado, um assalto, um sequestro, sabe que a dignidade é afetada de forma extrema, causando sequelas, inclusive muitas vezes. Eu tenho que trazer esse dado aqui, a isonomia entre advogados e promotores é uma questão que a gente tem que levantar assim. O Estatuto diz que não é hierarquia entre juízes, promotores e advogados. Na sua lei orgânica, juízes e promotores, eles têm essa prerrogativa do acesso ao porte de armas. Inclusive, os promotores não precisam nem se submeter aos requisitos de testes e documentação, a burocracia. A advocacia não pode ser tratada como uma subclasse. Tem que brigar por todas as suas prerrogativas, inclusive essa. A gente tem que levar em consideração os limites materiais da segurança pública. Como bem disse aqui meus colegas da sua segurança, a polícia não pode ser onipresente. Inclusive eu trago aqui uma jurisprudência que é pacífica no nosso ordenamento, e eu venho aqui para ler só um trecho. O Estado não pode ser tido como segurança universal. Então aqui nesse caso aqui, ele reformou a sentença e negou a indenização por danos morais a uma pessoa que tinha sofrido um sequestro, extorsão e sequestro. Essa jurisprudência é pacífica na nossa ordenamento. Esse caso aqui foi no TJ de Alagoas, inclusive é um dos estados que tem um dos maiores índices de homicídios por 100 mil habitantes. E foi um dos estados que mais entregou armas na campanha de desarmamento, um dos estados mais armados. A Constituição ela não exclui a participação do cidadão na questão da segurança pública. O artigo 144 ele diz que é dever do Estado, sim, é dever do Estado a segurança pública, direito e responsabilidade de todos. Inclusive, nesse exercício, nessa razão, a gente observa que a segurança privada não foi excluída pela existência da segurança pública. Quando a gente fala de posse, porte de arma de fogo, a gente está falando da legítima defesa, da defesa pessoal, do patrimônio dos seus familiares. Então a gente não pode fazer essa confusão de segurança pública com privada, mas que o cidadão tem direito e responsabilidade na segurança pública, isso está esculpido no artigo 144 da Constituição. Eu trago uma frase aqui que o Rodrigo Constantino ele cita no livro dele, que é a Esquerda Cabeada, que ele diz: dizer que não precisamos de armas porque temos policiais é a mesma coisa dizer que não precisamos de extintores porque temos bombeiros. E a questão essa questão tem da atividade privada na segurança pública tem uma importância no reequilíbrio da equação. Apesar de porte e posse de acesso às armas ao cidadão não ser uma política de segurança, mas é uma garantia, como eu já falei, e isso quando o Estado já falhou, isso tem um papel de relevo. Uma vez que, a partir do momento que o criminoso tem a dúvida que o cidadão pode estar armado, isso é um fator de desestímulo. Então, quando se tira essa dúvida, desequilibra a equação da segurança pública. Uma vez que o Estado já falhou, a criminalidade está em alta, e ele tem a certeza que o cidadão não está armado, desequilibra a equação. E aí traz uma vulnerabilidade maior para a sociedade. Inclusive, a gente vê isso bem claro nos crimes que ficaram apelidados até de arrastão. Antigamente, quando se tinha um aglomerado de pessoas, todo bandido tinha medo, porque havia uma grande probabilidade de ver alguém armado e reagir, e criando um efeito de auréola. Um armado pode proteger vários, e ele não sabe quem pode estar armado. Hoje em dia, ele tem praticamente certeza. Se você se deparar com alguém da sua segurança, ele vai encontrar resistência. Ponto importantíssimo, inclusive
casa tem que abrir bem os olhos para esse ponto, porque o referendo foi desrespeitado. A gente teve um referendo em 2005, onde mais de 59 milhões de pessoas votaram pelo não, a não proibição do comércio e munições de armas de fogo no Brasil, sendo 63%, quase 64% dos votos válidos, votação maior que todos os presidentes da República, e o não venceu em todos os estados da federação. Desrespeitar essa decisão da vontade direta, exercida direta pelo povo, é desrespeitar a própria democracia. Essa casa não pode coordenar com essa conduta que foi feita pelo Estado. Desrespeita a democracia direta exercida pelo povo no referendo. Isso aqui é um gráfico, eu trago aqui, mostrando a votação. Os mais escuros são os federais maiores, mais de 80%, 70%, 60%, aqui é Paraíba, está em mais de 60% pela não proibição. Então, essas medidas que foram feitas após o Estatuto, elas constituem uma verdadeira bula ao referendo, onde, por normas regulamentares do Ministério da Justiça, nos governos anteriores, eles instituíram como medidas administrativas portarias, resoluções, instruções. Aqui inclusive no livro do Major, ou Carregão, agora é técnico coronel, traz estatísticas onde a emissão de porte é baixíssima nos estados, inclusive aqui na Paraíba. E a gente vê aqui até na linha do tempo, o estado, no ano que passou a emitir muito porte, depois no seguinte tem uma queda brusca. Provavelmente o delegado foi transferido, porque tinha perseguição aos delegados da Polícia Federal que emitiam bastante porte. E aí, através dessa norma infralegal, foi feita uma bula ao referendo. Inclusive, o Estado de Desarmamento, ele prevê a regulamentação por decreto. Foi no final de 2013 que ele foi aprovado, sancionado. E em 2004, em julho de 2004, foi regulamentado pelo decreto 5.123. E esse decreto foi substituído, inclusive agora por esse de Bolsonaro, e nunca foi questionado a regulamentação por decreto, porque a própria lei ela pede a regulamentação por decreto. Ela disse que tais matérias vão ser regulamentadas por decreto. E agora, como foi um decreto mais permissivo, que antes era um decreto mais restritivo, criou-se toda essa celeuma. Mas a lei pede a regulamentação do decreto. E houve uma bula. O decreto era restritivo e as normas infralegais eram mais restritivas ainda, além das políticas dentro do Ministério da Justiça e na Polícia Federal. Além disso, criou-se uma onerosidade excessiva, proibitiva, sobretaxando armas e munições, burocracia também cara e dificultosa. Isso também entrou no conjunto da bula à vontade popular. Isso trazendo para os exorbitantes dificuldades e estimulando a aquisição de armas de fogo. E aí, inclusive, a prática esportiva também. Vale lembrar aqui que a primeira medalha de ouro da Olimpíada foi no tiro, Guilherme Paraense. Só trazendo esse gráfico aqui, rapidinho, a diferença. Os 13 anos anteriores ao Estatuto e os 13 anos posteriores é o número de homicídios com arma de fogo. Então a gente está vendo aqui que teve um aumento aqui de mais de 9 pontos percentuais, mostrando que o principal objetivo, que era diminuir o número de homicídios com arma de fogo, fracassou. Gabriel, obrigado. Para ser justo com todos, você já é o quinto e todos foram 10 minutos. Mas muito obrigado por suas ponderações. Né? Eu sei que por você ficaria 30 minutos falando, né? Mas nós temos que ver o tempo. Agora, para encerrarmos essa parte inicial dos debates, eu convido o conselheiro estadual Ítalo Oliveira a fazer suas explanações pelo prazo de 10 minutos. Boa noite a todos. Peço licença ao presidente Paulo Maia para cumprimentar a mesa na pessoa do professor Tarcísio Jardim. Foi um professor pouquíssimo tempo em jiu-jitsu, nos tatames, mas ali eu pude ver a capacidade que ele tem de passar os seus valores, as suas ideias de vida para todos aqueles que dividem com ele os tatames. E meus cumprimentos, professor. Cumprimento também o professor Gustavo Batista, que foi meu professor na graduação de Direito Penal. Brilhante professor, um grande professor. E, bom, o tempo é curto, eu trouxe aqui algumas anotações.
A primeira ponderação que eu faço é sobre a vinculação que nós temos, e isso é natural de se fazer, com relação à relação dos Estados Unidos com a arma de fogo e a relação do Brasil com a arma de fogo. Eu parto de um parâmetro de que não é possível fazer esse tipo de comparação, porque a relação do americano com a arma de fogo é completamente diferente. A relação do americano com a arma de fogo remonta a aspectos históricos. A liberdade dos Estados Unidos, a forma de estrutura do Estado americano, ela se deu por meio de guerras e conflitos. Foi assim a liberdade das 13 colônias, foi assim a guerra entre Norte e Sul até a unificação americana, e foi assim também a desbravação do Oeste americano. Então, inclusive há estudos americanos, históricos, antropológicos, sociológicos, que discutem o estado de arma, a relação do americano com a sua arma de fogo, que é diferente do Brasil. Aqui nós queremos arma de fogo com o objetivo de postular mais segurança pública em razão da deficiência da segurança pública que nós temos. Então não é um aspecto histórico-cultural. A relação é completamente diferente. E aqui, trazendo essa relação do motivo pelo qual nós temos esse anseio de arma de fogo, é que, sob a minha concepção, a segurança pública ela precisa ser vista sob 3 aspectos fundamentais. Me corrija, coronel, se eu estiver errado, o senhor que é um expert no assunto. Nós temos que analisar a segurança pública sob o aspecto de prevenção, repressão e socialização. E aqui tratar de socialização não é tratar de direito do bandido, mas é tratar exatamente de um ponto que está extremamente vinculado à própria segurança pública e o aspecto da criminalidade. E aí eu pergunto, nesses mais de 500 anos que nós temos no Brasil, quantos anos efetivamente nós investimos em prevenção e ressocialização? Não investimos. Pergunto mais, quantos anos nesses 500 anos de Brasil nós investimos efetivamente em repressão? E aí basta nós conversarmos com um policial, com um delegado, um policial militar, um policial civil. Vocês estão satisfeitos com a estrutura das corporações? O Estado dá condição para o policial combater a criminalidade? O Estado tem políticas de segurança pública voltada para a repressão, que inclusive é a única coisa que nós investimos. Investimos muito mal. A polícia científica não recebe investimento, o policial civil não recebe investimento, o policial militar não recebe. Nós temos um exemplo, até pouco tempo atrás, a Polícia Militar da Paraíba ia para as ruas combater a criminalidade com um colete vencido, a prova de balas. Então, a minha questão é o seguinte: por que nós advogados existimos? Nós existimos por quê? Porque o Estado, ele sabe que o ser humano não tem condições de dissolver conflitos. O Estado avoca para si a responsabilidade de solucionar conflitos, e nós, advogados, temos a obrigação de representar essas pessoas na solução desses conflitos. O que acontece? Se nós formos observar a curva da violência no Brasil, nós vamos observar um aumento dessa curva de violência, independentemente das medidas que são tomadas, muitas dessas medidas meramente paliativas. Olha, da lei de crimes hediondos para cá, o aumento da criminalidade hedionda aumentou ou diminuiu? Da edição e vigência da lei de drogas, o aumento da criminalidade aumentou ou diminuiu? Veja que nós temos sempre uma política de endurecimento penal, e agora o Estado vai mais além. O Estado quer nos transferir a responsabilidade da segurança, porque o Estado ele é falho, ele está falho na sua concepção de políticas de segurança pública. E eu até utilizo aqui, coronel, um exemplo que o senhor trouxe, que eu acredito que é muito bem sucedido. Olha, o senhor comandou a região de Cabedelo, e o senhor disse que nós reduzimos de 120 para 20. É muito alto? É. Mas essa redução foi por quê? Por conta de uma política de segurança estatal voltada para a redução de homicídios. Não foi preciso armar a população cabedelense para que houvesse a diminuição de 120 para 20. Então, o ponto que eu coloco é, se nós reconhecermos o fracasso do Estado e reconhecermos a necessidade de que nós, enquanto seres humanos individuais, temos a responsabilidade de suprir essa falha estatal, nós estamos reconhecendo o fracasso do Estado para tomar conta de coisas básicas como a segurança pública. E aqui eu só queria fazer uma menção a um dado trazido aqui pelo conselheiro Gabriel. Ítalo, a vida humana importa? É óbvio que importa. Um advogado morto
mas vamos tratar de dados. 45 advogados mortos em 2 anos representa, no espectro quantitativo de advogados, 0,005%. Utilizando esse parâmetro, nós vamos colocar potencialmente 1 milhão de armas a mais em circulação. Então, Ítalo, você não é a favor da equiparação? Não, eu não sou a favor da equiparação porque eu sou contra juiz e promotor de porte de arma. Porque eu sou contra que qualquer pessoa que não seja treinada como o Major como o professor Tarcísio Jardim possa portar uma arma de fogo. Porque, ora, nós vamos ter curso para que possa tirar? Ok. Aí eu pergunto, a pergunta que eu faço às senhoras e aos senhores: nós saímos da autoescola aprendendo a dirigir? A nossa perfeição na direção, ela vem com a prática, com o dia a dia. Ninguém sai da autoescola sabendo dirigir. Estanca carro, bate, se envolve em acidentes. Uma pessoa que participa de um curso para tirar o porte, ele vai saber operar em uma situação crítica ou mais, ele vai saber controlar os seus instintos como precisa controlar em uma situação em que ele tem uma arma de fogo? Somente a política de segurança pública, os órgãos de segurança pública que são diuturnamente treinados para isso, têm condições de ter um porte de arma de fogo, têm condições exatamente de operar em situações de crise. Veja, o professor Tarcísio faz parte do grupo de elite da Polícia Civil. Eu pergunto, o grupo de elite da Polícia Civil, ele trabalha em situações de extrema crise. Um policial civil, entre aspas, qualquer, não opera nesse tipo de situação. Porque ele precisa de um treinamento rigorosíssimo para operar nesse tipo de situação. Então, assim, as minhas considerações são essas. Eu acredito que eu não tenho muito mais a acrescentar, mas o que eu tenho a dizer é: eu não sou a favor da equiparação porque eu sou contra todos aqueles que não fazem parte da segurança pública que portem arma. O Estado tem que desenvolver políticas de segurança. E quando o Estado quer, ele pode fazer. Recife é um exemplo. Eu pergunto, veja só, o Brasil tem fronteiras de milhares de quilômetros. Nesse tempo todo que nós tivemos de um combate malsinado e mal sucedido à criminalidade, quantas vezes nós tivemos uma política unitária de combate à criminalidade no Brasil? Por dever constitucional, a segurança pública ela fica a critério de cada estado da nação. Como nós podemos comparar o poder de investimento de São Paulo e do Piauí? Como nós podemos ter uma política de controle de fronteiras internas e externas se nós nunca tivemos no Brasil uma política efetiva e bem-sucedida de controle de fronteiras? Por isso que o cidadão sai do Rio de Janeiro e vem praticar crime aqui na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte. Então, ou o Estado encara de maneira séria o seu dever de segurança pública, ou armar a população, na minha concepção, pedido vem a todos aqueles que defendem a posição contrária, não vai funcionar, com uma edição de leis rigorosas não vai funcionar. Na verdade, é mais uma atitude de desespero do Estado, enquanto inoperante, de transferir a responsabilidade para o cidadão, quando a responsabilidade não é sua. Então, na verdade, é como se nós pegássemos um cidadão que tem câncer e nós focássemos em medicamentos que tratam da consequência e não do câncer, e tratando da consequência, nós temos um remédio com efeitos colaterais extremamente graves. Então, é com essas as minhas considerações que eu finalizo, agradecendo a atenção de todos e mais uma vez registrando a minha admiração por todos os que aqui estão na mesa presentes. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, já faço o agradecimento, estendo o agradecimento aos nossos 6 debatedores, trouxeram realmente o tema de uma forma, cada um na sua visão, de forma técnica e não só de forma pessoal, mas fazendo uma análise de toda a problemática, citando diversos pontos. Então foi muito rico para todos nós aqui na mesa e também para os nossos ouvintes, para a nossa plateia tão selecionada e qualificada. E agora nós vamos abrir os debates. Eu gostaria que as pessoas
é algo que já se identificaram, que querem fazer uso da palavra. Nós vamos ter até 3 minutos para que a pessoa possa fazer a sua exposição. Então, quem tiver o desejo, né, Gabi também já levanta, quem tiver o desejo de utilizar o microfone, por favor, se identifique, né, para que nós possamos, claro, saber que você tem esse desejo. E aí peço que você se encaminhe aqui para o microfone, porque nós estamos sem um microfone móvel, né? Então, Cláudio, você que for o primeiro aqui a fazer a sua inscrição, peço que se dirija aqui. Quem mais? O senhor? O senhor levantou a mão. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Ah, ela está anotando ali, né? Não, foi Cláudio. Foi Cláudio. Se o senhor for o segundo. Então, Cláudio falou mais antes um pouquinho. Antes por antes. Vai chegar lá no meio do senhor, doutor Robson, fique tranquilo. Senhor presidente, igreja, mesa, senhoras e senhores, gostaria de fazer um cumprimento longo à mesa, mas como o tempo é muito curto, vai ser necessário irmos direto ao ponto. Vejam, a ordem tem uma história marcada pela luta pela democracia, pelo respeito ao voto, pelo respeito à soberania popular. Essa história precisa ser sempre lembrada, sempre revisada, sempre ressaltada, porque essa é uma marca da nossa categoria. Em 2005, houve um plebiscito para tratar exatamente do direito de acesso a armas. O resultado foi esmagador. 64% da população brasileira votou favoravelmente ao acesso às armas. O debate que nós temos hoje, antes de ser sobre o acesso ou não às armas, é sobre democracia. É sobre respeitar ou não o voto, a soberania popular, a vontade do povo brasileiro. A Constituição diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Nós da OAB, por força de nossa história, não podemos de maneira alguma desconsiderar o referendo que aconteceu em 2005, sob pena de estarmos jogando a nossa história no lixo. E vou além. Na minha opinião, pouco importa se hoje aqui estamos discutindo aborto, eutanásia, anencefálicos. Estamos aqui discutindo democracia. Vamos respeitar o referendo ou vamos passar por cima? Nós, a OAB, vamos passar por cima e atropelar o povo brasileiro. Na minha opinião, esse é o grande ponto, esse é o cerne do nosso debate. Um outro ponto que eu acho importante é destacar o seguinte: o Brasil hoje conta com 200 milhões de habitantes. Em números redondos, nós temos 1 milhão de advogados. Isso quer dizer que 0,5% da nossa população é formada por advogados. Se metade dos advogados do Brasil resolverem adquirir uma arma, nós teremos então um acréscimo de 0,25 de armas em nossa população. É um número completamente irrisório. Os advogados se armarem ou não vai afetar de forma significativa absolutamente nada em números de segurança pública. Não vai afetar em absolutamente nada. E vou além, esse acréscimo não chegará nem a 0,1, porque nós sabemos que a grande massa de advogados é formada por pessoas que lutam diuturnamente, não é para comprar arma, não é para conseguir pagar o aluguel, o financiamento do seu carro, do seu apartamento. Nós vamos contar nos dedos os colegas que poderão dispor de 4, 5 mil para comprar uma pistola ou outra arma. Então, com essas ponderações, já que o tempo não permite que eu vá além, que eu defendo o respeito à democracia, à Constituição, ao referendo e à paridade. Ou desarmamos o Judiciário e o Ministério Público, ou nos armamos. Agora, o que não pode é do lado de lá da praça a gente ter juízes promotores armados e nós aqui marginalizados, proibidos de portar uma arma. Muito obrigado. Agradeço as palavras do conselheiro Cláudio Tavares. Passamos agora a palavra ao Dr. Robson Carvalho. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Licenças, por acaso o proprietário do carro de placa PQT 3394, que está estacionado na caixa de assistência. O motorista já está vindo buscar em razão do horário e o centro de conversa está fechado. Então, por favor, proprietária do carro com placa PQT 3394. Boa noite a todos. Eu tentarei ser bem breve, porque o tempo que nos é dado é esse.
mas cumprimentando a todos, eu fiz algumas ponderações aqui que eu queria levantar nessa noite, certo? Primeiro, o debate hoje aqui é sobre o porte de armas para advogados, não é sobre o porte de armas em geral, certo? Para advogados. Ponto número 1. Ponto número 2, doutor Luciano, professor Luciano. A paridade não é para se colocar sobre a mesa a ponto 40, como disse o ilustre professor, mas sim pelo exercício da função mesmo, pelo exercício da função do advogado, certo? Ponto número 3. O promotor e o juiz não saem de casa de madrugada para se deslocar a locais ermos em atendimento aos seus clientes. Quem sai somos nós, advogados, que somos instados a qualquer hora do dia ou da noite para irmos a locais que até a polícia muitas vezes tem medo de entrar e nós temos que ir até lá para atender os nossos clientes. Essa é a diferença, professor, entre o advogado e o professor, entre o advogado militante, certo? E aquele da cátedra, porque acho que falta um pouco de prática. O que nós vemos nessa mesa aqui é isso. O lado que defende o porte de arma tem a prática do dia a dia, da violência. O lado que é contrário tem a teoria, a cátedra, mas não tem a prática, certo? Porque quem sofre no dia a dia sabe o que eu estou falando. Mas dando continuidade, certo? O advogado está muitas vezes muito mais próximo, em conflito com o adversário violento, ou que pode se tornar violento. E como? Por quê? Porque nós lidamos com marginais, bandidos, com maridos destemperados, pessoas que estão insatisfeitas com a partilha de bens, maridos que achavam no seu divórcio que ficaria com 90% do patrimônio e quando ficou com 50%, acha que a culpa é do advogado, como eu já ouvi isso. O cronômetro está correndo, então eu vou apenas ler o que eu tinha notado, certo? Só esse ano, mais de 80 advogados foram assassinados por suas atividades profissionais. A autorização para que o advogado possa portar armas apenas lhe coloca na legalidade do exercício de um direito, ao passo que negar esse direito nos coloca em duas posições, ou contrária à lei ou indefeso, certo? Infelizmente o Estado não garante a segurança de ninguém, portanto, mais eficiente que a proibição de armas seria o aumento da pena para os crimes cometidos com o uso de arma de fogo, muito mais eficiente do que proibir as armas. Finalizando, para ser bem rápido, friso novamente, aqui é o porte de arma para os advogados, certo? Por que o promotor pode, o juiz pode, o advogado não pode? Pensem nisso. Obrigado. Obrigado, conselheiro Robson Carvalho. Agradeço ao conselheiro Robson Carvalho por sua explanação. Tendo em vista que o conselheiro citou o nome do professor Luciano Nascimento, aqui em mesa, ele pediu direito de resposta e está sendo concedido nesse momento. Dá o prazo ao senhor 2 minutos para que o senhor possa dar a resposta. Claro, muito obrigado. Com todo respeito, com devido respeito, com o máximo respeito, mas é inacreditável a cegueira da linguagem. É inacreditável como esse país mergulhou numa cegueira da linguagem. Porque como é que pode ser admitido de que eu não conheço a prática porque estou na universidade e não sou advogado militante e não conheço a prática? O senhor está na universidade, é acadêmico para conhecer a universidade? Exato. O senhor tem projeto de pesquisa, projeto de extensão, o senhor tem grupo de pesquisa registrado na plataforma do CNPq, que trabalha com criminologia, com política criminal. O senhor organiza seminário, organiza colóquios, congressos, recebe professores do mundo inteiro na universidade e discute com eles as problemáticas criminais de todos esses países aos quais eles pertencem. E o senhor que conhece a verdade. Eu não conheço. O senhor não pode conhecer a teoria porque o senhor não tem contato com ela. É elementar, meu caro Watson, diria um certo inglês. Como é que o senhor pode conhecer a teoria se não tem contato com ela?
e me acusa de não conhecer a prática porque não tenho contato com ela. A sua linguagem é cega. A sua linguagem é eminentemente cega. Puramente cega, para utilizar a frase de Kelsen. Puramente cega. Quer um exemplo? Vamos lá então. Fala-se, discorre-se imensamente sobre democracia e segurança pública. Aquele que tenha um conceito e não a prática, aquele que tenha um conceito teórico sobre o que é segurança pública ou sobre o que é democracia, discorra aqui durante 3 minutos. Obrigado, professor Luciano Robson. Não é o nosso intuito fazer um debate, né, entre os presentes e os debatedores. Ele pediu a palavra por ter sido citado, né, nós avaliamos aqui que realmente você citou o nome dele, né, e aí nós não queríamos, mas se for muito breve, Robson, a gente não tem que alimentar um debate aqui, por favor. Eu sou ignorante, como o professor citou. Eu tenho 3 pós-graduações, certo? Não vivo da cátedra porque eu não sou professor. Vivo da prática há 25 anos da advocacia, coisa que talvez me falte. A cegueira continua. A cegueira continua. Muito obrigado. A cegueira continua. Não sou imbecil. Vamos seguir aqui o nosso... As palavras são suas. Não, as palavras foram suas. Vamos seguir aqui o nosso debate, né, Robson? Vamos agora dar a palavra ao nosso conselheiro estadual, o Gabinho. O senhor Destri, por favor, 3 minutos. Senhor presidente, meus pais, como sempre, os cumprimentos, senhores que compõem a mesa, sem nominar ninguém, eu vou começar parabenizando a todos que se fazem aqui presentes, que com a educação, eu vou repetir, com a educação, soube ouvir todos os argumentos, dos mais nobres aos menos nobres, dos mais rebuscados aos mais popularescos, e em respeito ao confronto de ideias, que é a pretensão aqui desse nosso debate. Me parece que nós estamos, eu compreendo um pouco como Robson, que nós estamos diante de um debate acadêmico contraposto a uma necessidade real. Foi dito aqui que o Estado brasileiro não institui políticas públicas de segurança pública. Ele também não institui políticas públicas de educação. Isso nos conduz a levarmos nossos filhos às escolas privadas. O Estado brasileiro também não tem política pública eficaz para a saúde. Ele nos empurra e nos entrega aos planos de saúde. Então nós buscamos a privatização também. E quando nós estamos tratando de porte de arma para advogados, nós não estamos, como se pretende fazer entender, cuidando de política pública. Não, nós estamos fazendo como nós fazemos já na segurança, aí não pública, mas privada. A ausência de segurança pública nos leva a cada vez mais necessitar cuidar da segurança privada. A gente coloca cerca elétrica em nossas casas. A gente contrata empresas de segurança privada para nos dar segurança. E a nossa atividade é dialética. E obrigatoriamente, pela Constituição, assim tem que ser. Não se inicia audiência nenhuma se colocando arma nenhuma. Isso é uma falácia em cima de mesa. As armas dos promotores e dos juízes, que devidamente devem usar, elas estão ou no tornozelo ou embaixo dos braços. Onde ficarão as nossas? A paridade aí é da possibilidade, primeiro da opção de ter ou não a possibilidade de ter os mesmos meios de defesa em razão do exercício da mesma atividade, tão dialética como exerce o juiz, tão dialética como exerce o promotor e como nós devemos ter sim. É só isso. Agradeço as palavras do nosso conselheiro Gabinho. Temos agora inscrito aqui o Deusimar Guedes. 3 minutos para o senhor.
Pablo, colega Pablo, os demais colegas. Eu sou advogado, embora não viva na prática advocatícia. Fiquei 31 anos na Polícia Federal trabalhando exatamente na área, principalmente na área de drogas, combate às drogas, e há 10 anos eu sou psicólogo, trabalho com avaliação psicológica para registro do porte de arma. Então, aqui é muito mais um testemunho do que mesmo os conceitos. Eu acho que todos nós, foi bem dito aqui, temos uma contribuição a dar e todos temos um objetivo comum. Todos queremos o mesmo, um país menos armado, ou menos violento, ou o que seja. Menos violento, em primeiro lugar. Na minha prática de avaliação psicológica para registro, eu faço questão de gravar todo mundo lá no cadastro, sempre que acontece qualquer crime, acompanha a imprensa e tal, a gente fica sempre preocupado se algum dos nossos clientes que eu aproveite ele é apto para portar uma arma, se aconteceu algo com ele. Então, graças a Deus, eu tenho um registro zero de pessoas que passaram pela avaliação psicológica, pelo treinamento, como é hoje, disciplinado, e tenha se envolvido. Então, a incidência com arma de fogo, com aquelas legalizadas nas mãos das pessoas que cumpriram todo aquilo que está preceituado em lei, ela é quase zero. Então, é um dado que se pode, quando se cria critérios, realmente há uma diminuição muito grande. A arma, eu costumo dizer que a arma não traz segurança para ninguém, mas ela traz a sensação de segurança. A sensação para aqueles que acreditam. Então, é claro que o cidadão está se sentindo inseguro. Então, ele compra a arma para ter a sensação de segurança. Porque a sensação de segurança ela é tão grave quanto a própria insegurança. Porque ela tira a qualidade de vida. Por isso que é importante nós, e aqui eu também como legalista que sou, ou pelo menos procuro ser, e democrata, eu acho que o mais importante aqui de tudo é o direito do cidadão de escolher se quer ou não portar uma arma. E também acho que isso aí não é uma terceirização da segurança que o Estado está fazendo. Aí ele está dando a oportunidade, já que o cidadão também é responsável pela segurança, é um direito de todos exercer a sua segurança. Isso é um direito, é dever do Estado e é um direito de cada um de nós, independente de ser advogado ou o que é. Então eu acho que nisso o Estado cria critérios sérios, como já tem hoje, se for o caso endureça mais, mas que aquele cidadão possa ter o direito, uma vez ele querendo ter a arma, que seja um direito seu, que está previsto na nossa Constituição. Acho que o mais importante aqui é o direito que cada um possa exercer o seu direito de comprar ou não essa arma de fogo. Obrigado a todos. Gostaria de convidar aqui para fazer uso do microfone o Dr. Vitor. Boa noite a todos. Me chamo Victor Andrade, sou advogado, atirador desportista. E passando à margem de alguns conflitos de ideias, eu queria me acostar ao nobre colega que o debate ele deve girar em torno do PL 343, que visa conceder o porte de arma aos advogados e não o porte de arma em geral. Como desse debate sairá um relatório para ser discutido no Conselho, eu queria que levasse nesse relatório a ponderação do provimento 188 de 2018, que reconhece pelo Conselho Federal a prerrogativa dos advogados de investigar. E como bem disse, foi bem dito nesta tribuna, nós, advogados, muitas vezes precisamos sair para locais ermos. E não só, doutor, para locais ermos. Quem é advogado militante de verdade, que nunca sofreu uma ameaça? Mesmo sem estar em local ermo, à luz do dia e no meio do povo. Eu queria dizer que a paridade que se pretende ter realmente não é para colocar uma pistola em cima da mesa de audiência, porque nem o promotor faz isso, nem o juiz faz isso, e ninguém de bom senso faria uma coisa como essa. Mas é preciso entender as razões por que um magistrado precisa do porte de arma, por que um promotor de justiça precisa do porte de arma
E aí se compreender a necessidade de um advogado ter o seu porte de arma. Eram essas as ponderações. Me resta um minuto, eu ainda queria colocar que a legislação ela precisa ser corrigida em sua forma temporal. Porque a lei que regulamenta a advocacia é do ano de 94. Tempo em que o porte de arma não exigia nem documentação. Já a lei que regulamenta a magistratura e os promotores são posteriores ao Estatuto de Desarmamento. E essa lacuna legal, ela precisa ser corrigida. E por isso estamos aqui para defender o PL 343. Obrigado. Só uma observação, tem promotor que coloca a arma em cima da mesa. Mas aí falta o bom senso, né? Bem, vamos passar no último inscrito. Aqui nós temos um único. Tem mais alguém que queira fazer uso da palavra? Pronto, mais alguém que a gente vai encerrar nesses mais 2 nomes, tá certo? Colega. Então vamos lá, vamos anotar. Quem foi o primeiro? Se é Everson, aí depois foi o senhor. Não, o senhor. O senhor também? Não. Quem mais? O senhor vai levantar a mão aqui, olha. Vamos, o senhor? Mais alguém? Então encerra essa lateral também. Podemos encerrar? Não, encerramos aqui com o Salatiel, tá certo? O próximo inscrito aqui é Everson Smith. Há muita discussão em relação à política de segurança. Não estamos sofrendo. A política que é muito exclusivamente baseada nesse desenvolvimento enquadramento adjunto sofre. Por uma questão de igualdade, por uma questão de respeito à nossa classe. Esse é a minha vertente principal. E, consequentemente a isso, o direito à nossa legítima defesa. O artigo 5º da nossa Constituição é claro dizer que temos o direito à vida. E para exercê-lo, precisamos estar vivos para isso. Se nós estamos num período de 8 anos, de 3 anos, havendo 80 municípios, nós nos tornamos divisos. Isso é óbvio. Isso é latente. Fechar os olhos a isso é até irresponsável. Então, eu peço a todos os pares e aos nossos conselheiros que vejam sob a ótica pragmática, vamos esquecer a hermenêutica, se nos pautar no que é claro, uma questão de autoridade. Se estamos sofrendo atentados, somos hoje um grupo de risco e temos a necessidade do direito a escolhermos se queremos ou não defender nossas vidas. Não vai ser colocado uma arma na mão de cada advogado, não, de maneira alguma. Dizer que vai haver 1 milhão de armas a mais no Brasil, desculpe o uso da palavra, pode ser até forte, mas é uma falácia. Eu diria que o grupo vai ser bem menor. Bem menor, eu diria até entre 10% e 20% no máximo. Mas eu vou terminar, os advogados mais novos, eu vou dar o que vai acontecer mais à frente para vocês. Eu já tenho 11 anos de advocacia, eu sou um neófito, mas eu já pude ver colegas sofrerem ameaças por labutar na área criminal, labutar na área de família, labutar na área trabalhista. Eu mesmo, na área trabalhista, sofri uma ameaça. Inclusive, nem prestei o boletim de ocorrência, deveria ter feito, mas eu era um novo advogado e também deixei para lá. Mas, queria só terminar, mais uma vez agradecendo o debate, foi enriquecedor ao permitir esse debate, para que nós pudéssemos aqui defender nossos pontos de vista. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, doutor Everson.
Passamos a palavra agora para o advogado Dr. Lucas, por gentileza. Boa tarde a todos. E acho importante me posicionar porque sempre procuro trazer a palavra de bom senso. E todos que vieram à tribuna foram para defender o porte da categoria. Então, para que pensemos sobre isso, eu vim trazer a minha experiência. Eu advogo com direito preferenciário, sobretudo no regime geral, e atendo muita gente baixa renda. E já me expus muito atendendo essas pessoas em favelas, em situações de hipossuficiência. Inclusive, a gente na rua, passam carros, pessoas perguntam quem vai atender, tem que informar onde vai, quem vai. E nesse momento, caso eu puxe a arma, o que irá me proteger? Eu vou me proteger dentro de uma favela? Se alguém for me abordar ou me assaltar? Uma arma serve para você se proteger dentro de uma situação de risco? Já também ocorreu inclusive, em instituições democráticas do Estado, que todos temos acesso, de sofrer também a ameaça de um delegado corregedor desse setor. E não é a arma que resolve esse problema. Eu acredito que não é o nosso porte de arma. E aí é preciso entender, professor Luciano, me conceda a licença de tentar explicar, quando se fala em colocar arma em cima de mesa, é mostrar que não é porte de arma que diz aqui para juiz, promotor, delegado, até agente penitenciário. Até agente penitenciário, quando a gente não se impõe, quando a gente não mostra que sabe, diz respeito ao advogado. E aí a OAB se limita, muitas vezes, e tem casos de até advogado que sofre violência, a OAB muitas vezes se limita a um ato de desagravo público que só reforça a violência que a classe sofreu. Então, enquanto a gente não tiver uma postura de ônus para quem viola as nossas prerrogativas, de nada vai adiantar ter uma arma, ter um porte de arma, seja em casa, seja no nosso exercício. A gente precisa de equiparação no exercício da advocacia e não é arma que nos dá essa equiparação. Nem a defesa em uma situação de ameaça ou de hipossuficiência. Então é isso. Trago aqui as minhas considerações e espero que seja ouvida pelos conselhos, pelos conselheiros, como um contraponto, como alguém que traz a experiência também de risco, mas que não acredito que é arma que nos equipara e que nos defende nessas situações. Obrigado. Seguindo aqui, muito obrigado por sua contribuição. Com certeza o conselho vai tomar ciência. Com relação à nossa sequência, vamos agora ao advogado Dr. Rômulo, por gentileza. Muito boa noite. Saudar a mesa na pessoa do presidente, doutor Leonardo, e a todos os colegas que aqui se fazem presentes. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que eu sou terminantemente contrário ao porte ou à posse de armas. Dito isso, eu quero dizer que passei a vida inteira convivendo numa casa onde se tinha um arsenal. Meu pai foi do exército a vida inteira e terminou a vida na guarda municipal aqui de uma pessoa, mas sempre teve arma em casa. E nós tivemos um incidente com uma dessas armas, objeto de uma discussão que ele teve com o meu irmão mais novo, e no primeiro instante de depressão, enfim, meu irmão acabou usando uma arma dele contra ele próprio. De modo que minha posição com relação às armas é muito clara. Mas quero ressaltar aqui que respeito todas as posições que defenderam. E me limito a fazer isso não personificando em cada um que veio aqui a essa tribuna e defendeu o direito dos colegas ou de outras pessoas, de outras categorias,
portarem ou possuírem uma arma. O que a gente está discutindo aqui é exatamente uma sequência histórica de uma grandíssima irresponsabilidade. A fala que Cláudio trouxe aqui com relação ao referendo de 2005, que foi defendida pelo colega Gabriel, ela é exatamente um atentado àquilo que as urnas optaram. Na tentativa de regular, acabaram não regulando e transportando no tempo, trazendo 2005 para 2019. Nós estamos debatendo aquilo que o decreto que regulamentou o referendo de desarmamento não conseguiu fazer, atender exatamente à vontade de quem nas urnas optou pela sua opção de possuir ou de portar uma arma. Evidentemente que poderia criar todas as condições de dificuldade, mas jamais proibir aquilo que democraticamente as urnas ensejaram. Por que eu faço essa fala sendo eu contrário radicalmente às armas? Porque eu também sou um democrata. E sou um democrata na maior acepção da palavra. Se aquilo que foi no voto conquistado, não se pode criar, a pretexto de qualquer coisa, um impeditivo. Se hoje esse decreto fosse às ruas, tenho certeza que a posição seria contrária de 2005. Pois então, façamos um novo referendo. A gente não pode transformar esse país numa república que avilta aquilo que as urnas decidem, aquilo que o texto legal impõe, ou aquilo que a interpretação de cada um na sua filosofia, ou para concluir, na sua ideologia limita. Então, a minha posição é a posição, para concluir, senhor presidente, de que aquela pessoa que avoga para si o direito, a condição, a possibilidade de possuir, que passe por todos os crivos que a lei impõe e que assim o faça dentro e respondendo a partir do uso e do manuseio daquele equipamento, que para mim não faz o menor sentido. Muito obrigado, doutor Romulo. Encerrando a nossa participação do público, contamos agora com o doutor Salatiel. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Vou procurar ser breve e procurar sintetizar toda uma reflexão que eu fiz aqui diante de tudo que foi falado. Até bem pouco tempo atrás eu estava como gestor da divisão de homicídios em Pernambuco. Me aposentei há 2 anos e hoje estou como advogado. E a gente vê a questão da legislação aí, de 2005, como foi falado aqui pelo antecessor, em que se permitiu que o cidadão pudesse ter acesso à arma de fogo para a defesa da sua própria vida, para a defesa da sua família, para a defesa do seu patrimônio. Ora, se a gente vive em democracia, foi feito um referendo, eu respeito muito aqueles colegas que não têm necessidade de portar uma arma. Parabéns. Aqueles que nunca foram ameaçados, aqueles que nunca foram confrontados, aqueles que nunca tiveram necessidade de portar arma. Se eles têm o direito de dizer que não querem portar arma, por que não um colega que tem a necessidade de defender sua própria vida quando ameaçado, me parece que são 45 advogados diretamente mortos, diretamente relacionados à profissão. Isso está na Comissão de Defesa da Prerrogativa Nacional. A OAB, o Paraná, está debatendo isso. Uma das sugestões que eu vi foi: compra um carro blindado. É interessante. Como delegado, como me falou o colega aqui, Pablo, parabenizar a sua fala, eu diria que é muito importante a gente retirar todas as armas de circulação. Mas isso não é possível. E aí você vai ter uma diferença entre cidadão de bem, desarmado, a mercê da própria sorte.
Como policial, eu diria que seria muito bom se nós conseguíssemos tirar todas as armas de circulação, que não existisse arma de fogo, mas infelizmente isso não é possível. Trabalhei na gestão da divisão de homicídio de Pernambuco, Recife. Difícil ver um cidadão chegar lá chorando, pedindo autorização para tirar um porte de arma de fogo, porque está ameaçado e a família também. E você não poder autorizar uma pessoa a exercer a sua plenitude de defesa prevista na Constituição. A ampla defesa. Então é renovável. Se você não tem e nunca teve necessidade, nunca foi ameaçado, é renovável que você opte por não tirar um porte de arma de fogo. Mas aquelas pessoas que necessitam preservar sua vida, seu patrimônio, deixe. Doutor Salatiel, peço licença ao senhor, desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas é porque o tempo já foi embora. Bom, agradecer a todos, né, postar o pensamento pelo Coronel Flávio, do policial Tarcísio, do Gabriel, do colega Grismar aqui, brilhante, né? Muito obrigado. E a ampla defesa. É isso que agradecemos. Pessoal, para encerrarmos, eu facultei a palavra aqui à mesa. O doutor Gustavo pediu 2 minutos para pudesse fazer as suas considerações finais. Por gentileza. A palavra está com o senhor. Bom, eu gostaria de fazer aqui a fixação de alguns fundamentos. Democracia não é esse o conceito. Democracia não é um discurso de maiorias. Democracia é uma questão dialógica. Tanto que a gente tem uma democracia constitucional. Isso significa negar às maiorias a possibilidade de autodestruição. Vamos ler Ulisses Arrependido, lá do João Welch, que talvez vocês descubram que toda teoria tem muita prática. Ou seja, você não constrói teoria sem prática. Não existe isso. Uma outra questão com relação a esses fatos, né, que a gente está discutindo aqui, legítima defesa existe dentro dos moldes do artigo 25. Legítima defesa sobre antecipação do porte de uma arma é legítima defesa antecipada, portanto não estaria dentro, não é um fundamento legítima defesa para você alegar a ideia do porte de arma. Então tem várias questões aí que não são fundamentos, mas até aceito a ideia de que se para determinadas carreiras jurídicas vocês admitem o porte de arma, que é o que ocorre com os juízes e promotores, retirar isso do advogado é realmente gerar uma certa desigualdade. E aí eu vislumbro nesse fundamento, nesse argumento, algum espaço. Estou fazendo aqui uma discussão de argumento, eu particularmente sou contra, mas acho que nesse sim existe realmente uma desigualdade posta e a gente luta por prerrogativas, luta por uma igualdade e é necessário isso. Se é para fixar politicamente uma posição, está dentro desse sentido, né? E aí eu concordo com a ideia da classe, já que eu admito o porte de arma para outras carreiras jurídicas. Então isso traria realmente um elemento que desiguala, né? Só isso, assim, dentro dessa perspectiva. Os demais argumentos acho eles todos falhos, né, sobre o aspecto daquilo que eu fiz. Mas nesse ponto eu encontro aí realmente um espaço que é intransponível, né, nesse aspecto. Gostaria de agradecer penhoradamente a todos os senhores que estiveram presentes. Gostaria de um agradecimento especial ao professor